Senhoras e senhores, amigos e amigas, está escrito que o pecado reinou, dominou, de Adão a Moisés. De Moisés até Cristo, o pecado deixou de reinar, mas ele continuou existindo. Então, o que se fazia? 11 tribos levavam um animal à tribo de Levi. Então, as famílias dessas tribos levavam um cordeiro ao sumo sacerdote, que era da tribo de Levi. Esse cordeiro era sacrificado e o sangue desse animal justificava tanto o sumo sacerdote que fazia o sacrifício, como a família que levou. Isso durava 12 meses. Após um ano, tinha que voltar e fazer outra vez. Então, o pecado, ele não dominava, mas não estava dominado. Ele continuava atuante. Não era mais um reino, mas também não tinha acabado. Essas coisas não eram perfeitas. Aí veio Cristo para efetuar uma perfeita, uma eterna redenção. Ele morreu e o pecado morreu com ele. Porque ele assumiu todo o pecado e morreu com o pecado. E o pecado morreu com ele. Ele ressuscitou. Ao ele ressuscitar, estabeleceu não mais o reino de Adão, nem o reino de Moisés, mas o reino de Deus. E o reino de Deus é formado de Espírito, o qual nós passamos a ser. Nós estamos nesse reino que é o corpo de Deus, chamado Cristo. Nós formamos esse corpo do qual ele é a cabeça, o pastor, o único e verdadeiro pastor. Porque os outros não são verdadeiros, porque não foram criados por Deus. Esse templo chamado Cristo, que é o reino de Deus, o qual nós estamos, a igreja, aliás, a verdadeira e única, porque todas as outras não são verdadeiras, porque foram fundadas por homens, essa igreja já está arrebatada, verdadeira. Essa de mentira não vai sair do chão. É daí para a sepultura, para o pó. Essa lenda de que Jesus vai voltar para buscar essas pessoas é uma lenda criada pela religião para manter os senhores presos lá. Nós estamos vivendo o reino de Deus, o reino do Espírito, e é nesse reino que você está. Não seja desobediente, transgredindo, pedindo perdão pelo pecado, porque o pecado já não existe mais. Ouviu, meu amigo? Não existe mais o pecado. E não vai lá para a Epístola de João para ler lá e dizer que existe pecado, porque aquela frase lá, aqueles versículos, aquela fala é para os judeus, porque para eles ainda existem, porque eles ainda não aceitaram o Messias, o Cristo que ressuscitou. Para nós, gentios, não existe mais pecado. Nós vivemos no reino de Deus, que é Cristo, não mais como homem, como espírito. Portanto, amigos e amigas religiosos, saiam dessas sepulturas chamada religião, porque aí você está morto, separado de Deus, tá? Venha para a tutela de um verdadeiro pastor numa verdadeira igreja. Isso é feito através da fé de Cristo. Ouviu, meus amigos? Não é a fé de homens que querem que você ponha dinheiro em alguma coisa para poder ter. Não, é a fé de Cristo. Saiam daí rápido, porque vocês já estão habitando na verdadeira igreja, na direção do verdadeiro pastor, que é Cristo. Todos os outros pastores não são verdadeiros. E se não são verdadeiros, são mentiras. Não existem para Deus. E esses lugares chamados de igreja também não existem para Deus. A igreja verdadeira, repito, é Cristo, o reino de Deus, aonde você está. Toma posse, tá, amigo? Que é pela fé. Ouviu, amiga? Toma posse, isso é pela fé. E fique embaixo da tutela desse pastor chamado Cristo, porque ele é a cabeça dessa igreja. Aí você pode dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque aí não vai te faltar nada mesmo. Um abraço. Até já. Estou voltando já, hein? Com a graça de Deus.